Boa noite a todos, boa noite a todas. Me chamo Israel Leandro, sou assessor administrativo aqui da ETEC de Esportes e estamos aqui hoje para mais uma live sobre o tema Currículo e Inclusão, como construir as práticas pedagógicas em sala de aula. E nessa noite nós temos dois professores da ETEC de Esportes, o professor e diretor Lincoln e também a convidada especial, a Sheila, também estará conosco. Eu já vou aqui chamar o professor e diretor Lincoln para estar fazendo a sua apresentação e seus agradecimentos nessa noite. Maravilha, Israel. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado, viu? Boa noite a todos e todas aí mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês, em nome da direção da ETEC de Esportes. Quero fazer um agradecimento especial aí ao Israel, primeiramente, por nos ajudar nesse momento extremamente importante aí, não só na divulgação de tudo que nós temos feito na nossa unidade de ensino, mas também nas práticas pedagógicas e administrativas, juntamente com o Centro Paulo Souza. Fazer um agradecimento especial também à minha querida amiga e professora Sheila. Professora Sheila, sem palavras, foi a minha orientadora durante o mestrado na Universidade de São Judas Tadeu, e uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Você sempre é grato por tudo que ela fez por mim e faz pela educação de forma geral. Uma das melhores professoras que eu tive até hoje. Fazer um agradecimento especial ao Ivan e ao Marcelo, dois amigos e professores queridos da ETEC de Esportes, muito competentes, pessoas íntegras e que realmente têm feito um trabalho diferenciado, não só na ETEC de Esportes, mas também na educação, no esporte, na parte da inclusão e tudo mais. Então, realmente, essa equipe aqui, Sheila, Ivan, Marcelo, Israel, só temos que realmente agradecer por tudo que vocês têm feito pela educação da ETEC de Esportes, do Centro Paulo Souza e a educação de forma geral. Fico muito grato por estar presente nesse momento e poder compartilhar nessa noite um pouco da experiência de cada um de vocês. Parabéns aí, muito obrigado mais uma vez e vamos seguir aí. Eu vou passar a palavra agora para a professora Sheila, que nem eu falei, uma querida, uma pessoa de uma competência extrema. Eu fico muito feliz de poder, nesse momento, compartilhar desse tempo que nós estaremos juntos aqui para falar um pouco de currículo e inclusão, como construir as práticas pedagógicas em sala de aula. Sheila, muito obrigado por tudo. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você desenvolveu e desenvolve ao longo da sua vida pessoal, profissional, sua vida acadêmica. E parabéns. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por aceitar o convite também. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu que gostaria de dar um agradecimento, assim, com um forte abraço para o Lincoln, uma pessoa que eu respeito muito, e como professora, assim, ao longo da minha carreira, eu tive muitas gratificações, né? E uma delas foi trabalhar com pessoas de bom coração, pessoas bem intencionadas, pessoas que querem modificar o mundo para melhor. E o Lincoln, desde que chegou no mestrado, desde que eu o conheci, ele sempre foi uma pessoa que mostrou essa bondade, mostrou essa simplicidade, a amizade, e eu, assim, eu só me sinto muito honrada por ele ter se lembrado de mim para continuar trabalhando juntos, né? Nessa maneira virtual. E também gostaria de começar essa live falando do horário tão feliz que nós escolhemos, né? Às 18 horas, a hora de Maria. E eu gostaria de oferecer essa live para uma Maria, Maria Augusta, que você sabe muito bem quem é, né? E para todas as Marias aí que estão ouvindo a nossa transmissão, porque eu penso que a minha fala, ela pretende atingir não só os profissionais, né, os professores, mas também aos pais, às mães, as pessoas que têm crianças na sua família, que têm alunos que agora estão enfrentando momentos difíceis aí de se ajustar, né, a um novo modo de educação. Eu vou falar alguns minutinhos e depois vamos ver se no final a gente tem um tempinho também para conversar. Para que fique um pouco mais didática a minha fala, e eu também não
não leve muito tempo, porque eu sou muito faladeira, né? Eu falo bastante. Eu gostaria de pedir para o Israel compartilhar uma tela onde eu fiz um mapa mental para que a gente possa acompanhar minhas ideias. Então, veja, a minha fala ela vai se focalizar em 4 pontos. Em primeiro lugar, a educação como um direito de todas as pessoas. Segundo lugar, vamos falar um pouquinho a respeito de que é aluno especial, o que a gente entende por aluno especial. Depois, alguns comentários sobre a prática pedagógica, e eu pretendo concluir assim com uma pergunta que nos leve a refletir um pouco, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de inclusão, é importante a gente pensar o que significa inclusão para nós, né? Se nós partirmos do pressuposto que, pela nossa legislação, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, educação é direito de todas as pessoas, sejam elas pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência, têm direito à educação. Ou seja, nossas práticas pedagógicas devem contemplar todas as pessoas. A questão é como nós ajustamos, né, essas práticas pedagógicas às diferenças que nós encontramos em nossos alunos. Então, que fique claro que inclusão, né, é um direito de todas as pessoas, sejam elas pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Outro termo que é muito comum as pessoas assim associarem, que o aluno especial é aquele que possui deficiência, aquele que conta com uma deficiência. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês a respeito do que nós entendemos como aluno especial, né? Vejam vocês, para cada família, né, que manda uma criança para a escola, aquela criança é especial, com as características que ela possui, né? Então, não é a pessoa, apenas a criança que tem uma deficiência que deve ser encarada como uma criança especial. Um professor, quando recebe uma criança, ele tem que pensar que essa criança, ela é o amor de pais, ela é o amor dos seus avós, ela é o amor dos seus tios, ela é o amor dos seus amigos. Portanto, toda criança é especial, né? Agora, nós temos entendido, né, nossa cultura tem entendido que a criança especial é aquela que possui deficiência. E nós vamos ver que, assim, cada um de nós tem suas características, e, na verdade, a educação tem que atender a essas diferentes características. Vou contar para vocês em um caso, né? Ou seja, o meu caso como docente. Quando eu iniciei a carreira como professora de educação física, lá na década de 80, eu trabalhei na Escola Estadual Pedro Voz. Na Escola Estadual Pedro Voz havia uma classe especial, tá? O que era essa classe especial? Todas as crianças que vamos dizer assim, não estavam dentro de um padrão de normalidade estabelecido na época, elas eram direcionadas para essa classe especial. E as pessoas, naquela época, entendiam, né, que essa classe especial era a única oportunidade que essas crianças teriam para aprender alguma coisa. Então, na verdade, o que acontecia? Ninguém conhecia as crianças da classe especial. Elas tinham um cantinho na escola, né, uma sala na escola, elas entravam até por um local que ninguém via por onde elas entravam, elas não estavam junto com as demais crianças no recreio, ou seja, não havia nenhuma integração das crianças com a escola como um todo, tampouco das crianças com as demais, né? Então, em termos assim de sociabilização, ela só tinha oportunidade de conviver com a professora da classe especial e com as crianças que frequentavam a mesma classe. Então, nesse sentido, também não havia inclusão, né? Porque elas eram completamente segregadas, até da sociedade, porque tudo era diferenciado para elas.
Os pais, por outro lado, eles achavam que essa era a única maneira das crianças aprenderem, né? Porque elas iam ter uma professora que dominava métodos diferenciados e, dessa maneira, ia atender às peculiaridades dos seus filhos. Vejam, é importante a gente conhecer a peculiaridade das crianças, né? É muito importante, é essencial. Porque sem isso, a gente não tem ideia de que estímulos nós podemos dar para a criança evoluir, para a criança dar o próximo passo. Então, nós partimos então para a conversa agora sobre a prática pedagógica. A prática pedagógica, portanto, ela é marcada pelo trabalho com as diferenças, né? Nós trabalhamos numa escola em que nós temos que dar atenção para a diversidade de alunos. Nós recebemos alunos com diferentes níveis de conhecimento que eles trazem para a escola. Nós recebemos alunos com diferentes níveis de habilidades motoras, né? Nós recebemos alunos com diferentes interesses de aprendizado. Nós recebemos alunos que querem evoluir em diferentes temas, né? Eles não querem estudar a mesma coisa. Então, quem é que decide isso, né? Quem é que decide o que a criança vai estudar na escola? Vejam vocês, todas as escolas possuem uma proposta pedagógica, possuem primeiro possuem a proposta curricular, os documentos oficiais, né? E também possuem o projeto político-pedagógico. Ou seja, esses documentos, eles contêm uma diretriz, umas orientações para os professores, mas os professores no dia a dia, eles precisam ser capazes de ajustar os diferentes temas aos interesses dos alunos. O que a literatura educacional tem preconizado nas últimas décadas, né? É a questão do planejamento participativo e do professor como mediador, porque ele recebe pessoas provenientes de diferentes culturas. Hoje, nós temos na escola grupos de diferentes etnias, diferentes credos religiosos, né, diferentes níveis sociais. Então, o professor, ele precisa estar ciente que ele é um mediador. Ele é um mediador entre os interesses das crianças, dos alunos, né, aquilo que ele, na faculdade ou na sua formação profissional, aprendeu como sendo as necessidades dessas crianças, e ele precisa ser um mediador entre esses aspectos, né? E o planejamento participativo, ele tem sido indicado como uma maneira de iniciar a prática pedagógica, né? De forma que essa diversidade de níveis, de temas, de culturas, possa ser contemplada, né? Então, eu espero que a gente consiga aprofundar um pouquinho mais esse assunto ainda no nosso bate-papo, né? Mas eu gostaria aqui de fazer uma reflexão. A reflexão é a seguinte: o que o outro tem para me ensinar? Ou seja, quem é esse outro? Para eu saber quem é esse outro, eu tenho que saber quem sou eu, né? Eu preciso saber o que formou minha identidade ao longo da vida. Eu preciso saber que essa minha identidade ela é dinâmica. E eu preciso saber que com o outro, aquela pessoa que é o não eu, né, com quem eu convivo, ela também teve um processo diferente de formação de identidade, né? Ela teve uma história diferente da minha. Então a pergunta é: será que é sempre o professor que tem algo a ensinar para o aluno? Será que o aluno também não tem o que ensinar para o professor? Será que quando eu, professor, olho para o meu aluno e tento identificar suas características, né? Veja que eu não estou falando de limites, eu não estou falando de capacidades, eu estou falando de características. E essas características não têm nenhuma conotação de valor,
né? Eu não estou dizendo característica positiva e não estou dizendo característica negativa. Eu estou dizendo que o professor ele tem que ser sensível para olhar, para ouvir, para acolher, para discutir e para mediar as conversas com um grupo e para mediar as decisões que são tomadas com o seu grupo de alunos. Então, Isael, por favor, pode voltar para a minha imagem? Então, veja, eu quis levantar esses pontos iniciais para a gente ter um ponto de partida para conversar. Então, eu gostaria agora de ouvir os demais professores para depois a gente continuar a nossa conversa. Fantástico, Sheila, sensacional esse slide que você compartilhou com a gente aqui. Eu até já fiz uma anotação que depois eu quero compartilhar de uma informação, na verdade fazer um questionamento para a gente pensar em conjunto aqui, mas antes vamos posicionar o professor Marcelo aí para dar sequência na fala, depois o professor Ivan, e aí nós retomamos em conjunto com todo mundo aí. Obrigado, viu, Sheila? Vamos lá, Marcelão. Pode iniciar já? É com você, meu amigo. Opa! Obrigado, Lincoln, Isael, né? Sucesso total, professora, prazer, né? Ivanzão, prazer. Né? Aos amigos e às amigas que estão assistindo aí também, né? Percebi aí, né, várias ex-alunas, ex-alunos, alunos que estão aí também, alunas. É um prazer aí tê-las e tê-los aqui conosco. Aos amigos e irmão, né? Hugo e o Arthur também, que estão acompanhando aí a gente, tá? E vamos lá. Antes de falar, né, sobre os currículos, né, da educação física, eu vou aproveitar esse momento aqui para mandar um grande abraço de conforto às mais de 166 mil famílias aí que perderam seus entes queridos nessa pandemia, né, que não está nada fácil. É um momento, como a professora apontou muito bem, né, de uma delicadeza, de uma sensibilidade aí para a gente, e essa questão da escola é uma questão social, é uma questão que está dentro dessa sociedade. Então, a gente precisa também, né, sempre pensar nessas condições aí, tá? E aí, um grande abraço a todas essas famílias, né, de conforto aí, para a gente poder né, pensar em todos, né, de uma forma coletiva mesmo, né? Bom, vamos lá. Pegando, né, um gancho aí, se a professora me permitir, falando dessa questão aí da inclusão, né, eu participei desse momento como aluno na escola onde eu, né, fiz o meu Fundamental 1, 2 e médio, tinha essa classe especial, chamada classe especial, né, que era separada, tudo era separado, esse compartilhamento não existia mesmo, mas eu estou falando ali de 80 até 85, mais ou menos, né. Então, foi um período ali que houve essa classe naquela escola. Mas a gente pensando aqui, né, na questão da educação física, né, nos currículos, né, pensando num contexto histórico para a gente poder também pensar em outras condições, o próprio contexto político, histórico, social, político da época vai interferir bastante nessas questões de como pensar a inclusão, né, como pensar no currículo e como pensar na inclusão. Então, quando a gente olha para o currículo ginástico, né, que vai pegar do século XVI, XVII, vai até próximo ali do século XX, pensando no currículo ginástico, e o professor Penamarinho, né, tem uma obra que é bacana para a gente pensar nesse período de currículo ginástico. Ele tem a parte da ginástica, né, vai pensando na parte da ginástica de uma forma bem padronizada, de uma forma de pensar no controle corporal, né? Então, esse período pegou aí o currículo ginástico, né? Pegou esse período aí de século XVI, XVII até o século XX, né? Então, esse autor, né, o Penamarinho, vai falar, né, bastante dessa condição. Então, e tantos outros professores, né, pesquisadores vão falar desse currículo ginástico, tá? Algumas pesquisas também apontam também para um professor Frederic Jahn, né, que é o professor alemão, que fala
pensou bastante nas características das ginásticas, né, pensou na ginástica aí, de uma determinada forma, né, pensando num determinado corpo que fosse forte, que fosse resistente para essa época, né. Ainda hoje, né, 2020, a gente encontra algumas pessoas falando que tudo é ginástica também, né. Talvez tenha aí um período que essa pessoa ouviu bastante ou se formou nesta ideia de que qualquer movimento é a questão de ginástica. Depois tem, né, a questão esportivista, o currículo esportivista. Esse currículo vem um pouquinho depois, né, numa ideia bastante padronizada também, pensando na educação pelo esporte. Então, pensava-se, e essa época eu peguei do Fundamental 2, né, para o ensino médio, eu peguei uma parte desse currículo, pensando no esporte como educação. Ensinava-se de uma única maneira, né, o esporte, e se avaliava por essa condição. Então, nós tínhamos lá tudo separado, né, o primeiro bimestre começava com basquete, depois segundo começava, acho que com voleibol, não me recordo agora, e terceiro com handebol e finalizava lá com futebol. Então, ele era mais ou menos padronizado dessa forma, os professores e professoras seguiam esse padrão bimestral da prática do esporte. E pensava ele de uma forma gradativa. Então, eles começavam lá embaixo, né, de uma forma bem tranquila, pensando em movimentos ou práticas, né, que fossem contribuindo para um aumento da qualidade da habilidade dentro das práticas esportivas, mas só pensando nessa questão do esporte. Então, esse período aí, pegou um finalzinho ali, já começava a se pensar ali no século XIX, século XX, né? Depois a gente tem a parte ali das questões psicomotoras. Então, a gente vai pensando aqui, inclusive, um autor bacana para pensar nessa condição do currículo esportivista é o Dante De Rose e tantos outros, né, que vão falar, né, desse currículo, né, esportivista. O currículo psicomotor vem logo numa outra esteira, logo num outro pensamento, junto ou muito próximo de um currículo desenvolvimentista, né? Então, esse currículo psicomotor, João Batista Freire, né, tem, né, a educação do corpo inteiro, vai falando um pouquinho dele, e também tem o Neira e Matos, né, naquele primeiro livro deles, né, que é a educação física infantil, né, construindo movimento na escola. Eles vão falando também dessa condição aí psicomotora dentro da escola, né, e está dentro de um debate ali, de uma construção, talvez ali pensando num contexto histórico, na primeira metade do século XX ali, que vem algumas questões, alguns pensadores, alguns pesquisadores pensando nessa condição, né, psicomotora. E depois, né, Gotani vem e o Proença, né, eles vêm falando, né, sobre esse currículo desenvolvimentista. Algumas características, né, desse currículo, né, em tantas outras, né, em tantas outras partes desse currículo psicomotor, vão pensar na brincadeira, vão ter um pano ali, né, da brincadeira, para se chegar a alguns objetivos, algumas questões desse currículo psicomotor. Então, há um tempo atrás ainda, a gente estava dentro de um período vendo algumas imagens, né, e logo no começo da pandemia também, a gente também viu alguns professores e professoras postando algumas práticas dentro das escolas, ainda não, né, mas nesta ideia, neste tipo de currículo dentro de algumas escolas, né, mostrando algumas práticas. Pensando, né, numa sequência aí, né, ainda dentro de pensando ali do século XX para o século XXI, o currículo de saúde, ou saúde renovada, o currículo para a saúde, também surgiu numa nova roupagem, pensando na questão de uma outra roupagem, pensando na questão de um currículo higienista. Nós tivemos um currículo higienista há uns tempos atrás, né? Pensava-se numa questão higienista da população. Esse currículo de saúde, ele, né, trouxe algumas coisas,
pensou outras, né? Então, vai falando desta questão pensando na questão da saúde, né? Numa outra roupagem, com outro termo até, tá? Então, esse currículo vai pensando nessa questão. Então, vai pensando nas atividades físicas, vai pensando num termo de qualidade de vida, numa perspectiva, ou talvez uma ideia, ou uma influência dentro de uma determinada modernidade. Então, o currículo psicomotor, desenvolvimentista e de saúde, eles vão pensando no período de contexto histórico e social e político da época que influenciou, né, esses currículos. Então, o currículo, tanto psicomotor como desenvolvimentista e o de saúde renovada, vão pensando nessa condição, nessas forças que atravessam essas escritas. Então, o próprio currículo de saúde renovada, ele vai ter uma esteira, ter uma ideia, né, dentro de uma questão política, dentro de um determinado contexto histórico. Depois, né, veio as teorias críticas, né, que foram pensando outras coisas, né. Então, o movimento que antes era bem pautado, né, nos demais currículos, né, o coletivo de autores vão pensar nessas teorias críticas. Paulo Freire também vai falando de um modo geral ali para a educação, mas quando a gente pensa na educação física, o coletivo de autores, né, vem trazendo, né, essas críticas, pensando na classe social e outros pontos também, porque eles observaram que as práticas corporais eram pautadas, tinham sua matriz europeia, né, e estadunidense. Então, eles pensaram, né, eles criticam essa parte, né, porque tem só o que leva o currículo a pensar só em práticas, né, eurocêntricas ou estadunidenses, né. Então, eles vão comentando, eles vão falando, eles vão pensando, eles vão pesquisando, né, e eles vão criticando essa condição. Então, dos pontos mais fortes ali, né, dessa crítica, justamente é a condição social, a condição de classe das pessoas. Então, que classes são essas e por que elas têm que fazer, não pensar no que estão fazendo? Então, é uma forma reprodutivista, né, dentro de vários pontos dessas críticas que esses autores falam, né, dentro dessas condições. Então, esse movimento crítico, né, do currículo, tem, dentro de tantos outros autores e autoras que vão pensar nessas teorias críticas para poder pensar o currículo da educação física, né, estavam pautados nessas condições e tantas outras, né. Partindo ali para o século XXI, né, baseado nas teorias pós-críticas, né, que vão trazer a pós-modernidade, o pós-estruturalismo, o multiculturalismo, né, os estudos culturais, o currículo pós-cultural, ele não significa que ele está desconsiderando as teorias pós-críticas, ou os currículos críticos. Eles estão indo um pouco além, ou além, né, dessas teorias críticas. Então, enquanto um currículo crítico vai pensar numa ideia histórico-crítica, ou histórico-social, pensando ali nas classes, ou pensando numa influência externa padronizada, única, etc., né, uma única forma de fazer, ou de pensar, né, o currículo pós-crítico vai aumentar, amplificar essas condições e vão trazer outros questionamentos, outras formas. E vão pensar num ponto de partida, que é a questão da cultura. A cultura de movimento, nesse movimento crítico, é um determinado pensamento sobre cultura, e no pós-crítico, a questão de pensar na cultura é uma outra questão, né? Então, de se pensar no que faz ali, né? Do que pensa, no que as pessoas pensam, porque elas pensam daquela maneira, quais são as influências, disponibilizar outras formas de fazer, outras formas de pensar, outras formas de criticar,
né? Então, é um currículo que vai pensando nessas condições aí, vai tematizando e vai problematizando, né, a partir do movimento dos saberes e das vivências que os alunos e as alunas trazem, né? É interessante que algumas professoras e professores, né, que desenvolvem o currículo cultural nas escolas que trabalham. Tem um trabalho interessante da Aline Martins, que ela escreveu junto com o Marcos Garcia Neira, né, que fala justamente de um professor que pensou na inclusão. E, pegando um outro gancho, né, professora, a inclusão, de fato, ela não está pautada apenas nas pessoas com deficiência. Ela está pautada também, por exemplo, nós, pensando numa escola municipal aqui de São Paulo, por exemplo, ou em várias, nós temos muitas pessoas de outros países, da Bolívia, por exemplo, né, que né, esse texto da Aline Martins, junto com Marcos Garcia Neira, né, vai falar justamente de uma aluna boliviana e de um aluno com deficiência física. E aí ele precisava da cadeira de roda, ele é usuário de cadeira de roda, e a aluna boliviana que precisava ali de um espaço, de uma ideia, de ações que garantissem o acesso. Então, para as práticas dentro da aula de educação física. Esse texto é muito interessante, né, de 2014, né, mas, de qualquer forma, ele é interessante para a gente pensar num currículo pós-crítico aí, para pensar na questão da inclusão, né? Então, me perdoem aí o sobrevoo nos currículos, né, que a gente tem um tempo aí bem curto, né? Outros detalhes, se vocês quiserem, eu mando um link aqui das referências, o link também do grupo de pesquisas lá da educação física, para a gente poder ter acesso a outros textos, a vídeos, né, de professores e professores que vão falando do currículo cultural, e também tem produções que falam dos demais currículos um pouco mais aprofundado e coisas do gênero, né? Tá bom? Muito obrigado. Antes, perdão, esqueci, ainda pensando na questão da inclusão, eu fiz parte aí do PROAMA, né, no início, lá em 2014, lá com o professor Ivan, acompanhei muitos alunos ali, e alunas também, estar perto delas e deles, né, foi muito significativo para poder começar a entender, né, quem eram as pessoas naquele momento. E eu sempre conversando com o Ivan, não há uma padronização, então há uma preocupação muito forte dentro da área da educação física, e é uma preocupação que é um risco muito grande, né, ter uma padronização das práticas corporais, ou seja, né, um livrinho que o governo do estado de São Paulo, por exemplo, uma época, colocou a cartilha lá para a gente, né, colocar o que era para o primeiro bimestre, o que era para o segundo, terceiro e quarto, então foi colocando a cartilha o que deveria ser feito. Mas as pessoas são extremamente diferentes, elas têm leituras de mundo diferentes, elas são de outras áreas, elas pensam outras coisas. E quando a gente pensa num processo escolar, numa escola, olha o tamanho dessas diferenças, né? E dessa diversidade, né? E as diferenças aí, como a professora Sheila pontuou. Então, essas diferenças é uma questão, né? Será que os professores estão, né, preparados para essas diferenças? Precisa pensar nessa condição. E só para finalizar, o currículo, pensando agora em documentação e etc., pelo processo histórico, né, mesmo rasante assim, ele sofre influência da sociedade, ele sofre influência do contexto histórico, porque, segundo Tomás Tadeu da Silva, ele sofre uma questão de poder. O poder que está naquele contexto social vai influenciar na escrita daquele currículo. E aquele currículo vai para a escola. Aquele currículo também forma professoras e professores. E precisa ter uma relação com a escola. A escola existe o projeto político-pedagógico. Então, esse professor e professora que está formado num determinado currículo, né, ou em outros currículos, ou em tantos outros currículos, e tem um livro muito interessante para a gente poder pensar na própria formação dos professores e professoras, do Marcos Garcia Neira e do Mário Luiz Ferrari Nunes, né, aquele monstros ou heróis, né, então eles vão falando ali de toda uma construção
de professor, de formação de professores e professores dentro de uma universidade privada, a preocupação com essa formação, se essa formação tem relação mesmo, se essa formação ela é um retalho. Então, eles vão conversando conosco, né, pensando, pontuando lá diversas ideias, diversos pontos que vão nos auxiliando também a pensar na própria formação. E a relação com a escola, né? Então, até que ponto essa professora, esse professor tem relação com a própria escola e tem relação com a produção do projeto político-pedagógico. Então, se eu tenho uma formação num determinado currículo, mas o projeto político-pedagógico da escola pensa, né, diferente, numa outra vertente, né, o que será desse professor ou dessa professora, ou o que será dos alunos, ou o que será da própria escola, né, ficar com esse, desconectado com o que sujeito aquela escola pretende formar. E esse sujeito, nós estamos agora num momento pós-moderno, a modernidade já passou, nós estamos num momento pós-moderno que falam outras coisas, né, que pensam outras coisas. Então, eu acho que a formação ela precisa ser contínua mesmo, né? Pensando nessa transformação, porque os currículos se transformaram ao longo do tempo com uma escola, com uma sociedade, é um reflexo da sociedade, da mudança dessa sociedade. Né? Tá bom? Agora eu vou terminar, senão eu vou embalar aqui, então eu vou até amanhã. Perfeito, Marcelão, muito obrigado, meu amigo. Na verdade, aqui não é uma live, é uma aula, porque juntar a Sheila, o Marcelo e o Ivan aqui, a gente poderia ficar um mês aqui falando de currículo e inclusão, que nós teríamos assunto para muito tempo ainda. Mas muito obrigado aí pela abordagem. Dando sequência aqui, nós vamos falar com o Ivan agora, e só para que a gente possa depois responder, eu vi aqui atrás, tem uma pergunta da Valquíria, que depois a gente abre aí, se vocês observarem nos comentários. A Valquíria Brito, ela pergunta para nós aqui qual a nomenclatura correta para falarmos sobre a pessoa com deficiência. Então, na sequência, o Ivan já inicia a sua fala aí, e depois nós vamos observando aí as perguntas nos comentários e as outras perguntas que forem surgindo também. Obrigado. Vamos lá, Ivan. Vamos lá, então, pessoal. Muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, ok, pelo convite aí, Lincoln. Agradeço muito pela confiança, agradeço muito a presença aí da professora Sheila, que aceitou o convite também participar dessa live aqui conosco, ao professor Marcelão aí, parceiro aí de muitos anos de trabalho, ao Israel, que está moderando essa live aí brilhantemente aí nos bastidores, muito obrigado também. E bom, pessoal, como o Lincoln falou aí no término, né, dessa última fala dele, é praticamente aqui uma aula. Eu estava aqui aproveitando que a minha imagem não estava sendo exposta para olhar e colocar a mão na cara e fazer caras e bocas aqui, olhando, admirando as falas aqui do professor Marcelo e da professora Sheila. E como eu havia até conversado até em off com o Marcelão, eu falei, ô Marcelão, com certeza eu vou muito mais prestigiar e assistir a live, né, de vocês, nossa, né, no caso, com as falas de vocês em relação ao currículo. O Marcelo é uma pessoa que estuda bastante o currículo, a professora Sheila, só de tanto que o Lincoln já comentou sobre a professora ao longo desses últimos anos, a gente, e também por lermos, né, alguns artigos referentes ao trabalho da professora, sabemos o grande trabalho que a professora desenvolveu ao longo dos anos e o quão essa live seria produtiva. Né? Aproveito muito então para agradecê-los, e falando um pouquinho sobre, né, essa questão de inclusão, eu até disse que participaria pouco, porque normalmente quando a gente utiliza essa palavra, né, como a professora vinha dizendo aí no começo de algumas definições, falamos de inclusão, todo mundo já pensa o quê? Ou a maioria das pessoas, então falaremos sobre pessoas com deficiência? Não necessariamente, né? Hoje em dia a gente tem caminhado também para um rumo bastante sobre a diversidade, e a diversidade ela envolve outras questões que não somente questões ligadas a pessoas com deficiência, né? Então tem várias questões a serem abordadas, e pensando no currículo, muitos profissionais também da educação física, pedagogia e em outras áreas, buscam atender pessoas, no caso, com deficiência, que seria uma área que eu atuo mais, né, digamos assim, atuei e atuo profissionalmente dentro da ITEC de Esportes e fora também. Muitos profissionais, muitas das vezes, nos buscam ou vêm, né, buscar um diálogo, uma dica,
ter uma conversa em relação a isso, pensando numa, às vezes, receita sobre como atender a pessoa que tem a deficiência ou não, achando que, de repente, nós traremos aqui, ó, desta maneira, deixa eu contar para você, a pessoa com síndrome de Down, você atende desta maneira, esse currículo aqui, ó, o Marcelão falou de vários aí, né? Olha só, esse currículo aqui é o ideal para essa pessoa também. E ao longo desses anos, né, tendo a oportunidade de interagir com essas pessoas e com pessoas de maneira geral, eu pude perceber que dentro deste campo a gente fica bastante nas relações humanas, tentativas, erros, acertos. Não existe uma fórmula de como atender, independente do currículo. O que há necessidade é que dentro do currículo que a sua escola trabalha, a sua instituição ela atua, há necessidade que sejam realizadas algumas adaptações, né, no currículo e na sua abordagem também. Essas adaptações visando o quê? Para que haja uma equiparação, né, de oportunidades, para que todos os alunos, para que todas essas pessoas com e sem deficiência possam ter acesso a determinados conteúdos, a determinadas atividades ali que estão e fazem parte do seu plano de trabalho, né, docente, né, o seu plano de curso, e assim vai. Essas adaptações, elas fazem com que os alunos possam desenvolver as suas habilidades físicas, motoras, né, possam ter as suas relações, né, interpessoais melhores, né, trabalhadas e desenvolvidas. Há necessidade que o professor ele faça, sim, algumas adaptações e tente de uma maneira, digamos, insistente, né, fazer com que todos tenham ao menos um momento, né, de interação uns com os outros. Muitas das vezes fica difícil de que consigamos fazer todos estarem inseridos e incluídos. A palavra também inclusão, né, é algo que nos remete a, poxa, fazer inclusão, trabalhar com inclusão é simplesmente ter a pessoa com ou sem deficiência ou com algumas outras características em determinado ambiente, né? Não necessariamente. Ocorre muito a inclusão no meio, no espaço, né? Eu peguei uma pessoa com deficiência, inseri naquela escola, ou há uma pessoa com deficiência inserida em determinado ambiente, mas talvez ela não esteja inserida, né, de fato nas suas aulas, talvez ela não esteja de fato participando, não consiga de alguma maneira. E um dos erros aí comuns que a gente acaba cometendo ao interagir com pessoas e pessoas com deficiência, no caso, é de que a gente, insistentemente, tentando incluir, entre aspas, a pessoa com deficiência, a gente acaba excluindo uma grande parte, né, da turma, uma grande parte dos alunos em sala de aula, e fazendo meio que um movimento contrário ao que seria, né, de fato, proporcionar aí uma interação com qualidade, né, fazendo com que os alunos pudessem vir a interagir e respeitando as suas diferenças. No programa, como o professor Marcelo falou aí, o Marcelo me ajudou muito no início do programa de atividade motora adaptada na ETEC de Esportes, no qual nós atendemos alunos com, né, e sem deficiência de um colégio. Esses alunos eles vêm para as nossas atividades num horário extra à da educação física escolar. Então eles acabam participando das nossas atividades num período de aula deles, porém não é para a aula de educação física, e sim para um ambiente no qual eles terão a oportunidade de fazer vivências esportivas, recreativas e de lazer. Então nós não trabalhamos digamos que com um currículo específico pensando na questão de PPG e assim vai, PPP. Por quê? Porque nós atendemos o pessoal diretamente de um colégio que já tem esse trabalho sendo desenvolvido, que já tem uma linha de pensamento, e nós tentamos de todas as formas fazer com que eles se sintam bem, né? O objetivo principal é que eles venham, participem, interajam, sintam-se bem e possam interagir com os alunos que são da ETEC de Esportes também. Eu gostaria de aproveitar então esse momento, né, para que a gente pudesse de fato conversar um pouco mais. Não vou me estender tanto nessa minha fala, eu gostaria de aproveitar os minutos que nós temos para que a gente pudesse conversar mais. O professor Lincoln, a professora Sheila, o Marcelão, que pudéssemos ter um pouquinho de tempo de interagir também com o pessoal que está bastante ativo aqui nessa live. Eu tenho acompanhado, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, olhando várias janelinhas aqui. Temos aí 28 pessoas ao vivo aí que de repente queiram, né, de alguma maneira entrar
nesse bate-papo eu acredito que poderá acrescentar bastante aí com a fala. Beleza, Lincoln? Legal, Ivan, parabéns aí, maravilha. O Israel já compartilhou com a gente aí a pergunta que eu havia comentado com vocês anteriormente, que a Valquíria Brito faz para nós aí, qual a nomenclatura correta para falarmos sobre a pessoa com deficiência. Fiquem à vontade. Ivan, Sheila. Eu entendo essa curiosidade da Valquíria, porque ela já deve ter visto falar sobre pessoa com necessidade educativa especial, né? Pessoa deficiente. E por que nós falamos de pessoa com deficiência? Porque, na verdade, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a pessoa, né? O foco tem que ser na pessoa, e não numa deficiência. É uma pessoa que tem uma condição de ter uma deficiência. E aquela deficiência, na verdade, não é o que define a pessoa, não é a identidade da pessoa. A pessoa, ela vai além da deficiência. A deficiência é uma das características da pessoa. Hoje eu estava lendo, né, um texto que eu achei bem interessante, do Moreira e Candô, sobre currículo, conhecimento e cultura. Esse texto foi publicado em 2007 pelo MEC, pela Secretaria de Educação Básica do MEC, e antes disso, Moreira e a Candô já tinham escrito sobre essa necessidade da gente pensar currículo, incluindo as pessoas e respeitando a diversidade, né? E tem uma frase que eles usaram no texto que eu achei fenomenal, eu vou ler para vocês. O que existe precisa ser visto como a condição de uma ação futura, não como seu limite, né? Então, eu penso assim, que quando a gente está formando um educador, quando a gente está formando uma família que vai educar uma criança, ela tem que olhar para essa criança, né, com a condição que ela apresenta naquele momento, né? E o papel do educador, o papel da família, é sempre provocar para que a criança dê o próximo passo, né? E aí é que fica o dilema do educador, né? Quando trabalha com a diversidade, porque, por um lado, ele tem os interesses dos alunos, que são os mais diversos possíveis, pelas mais diversas razões. E, por outro lado, ele tem aquilo que a faculdade, né, a teoria ensinou como a necessidade daquela faixa etária, a necessidade de estimulação para aquela faixa etária. Então, como é que eu equaciono isso, né? Então, aí veja, aí entra uma questão política ligada ao currículo. Se eu olho apenas para os interesses dos alunos e só atendo os interesses, a minha prática pedagógica, ela ela pode ser espontaneísta, ela pode ser demagógica, porque a minha única preocupação, eu estou falando de extremos, hein? A minha única preocupação é atender o interesse dos alunos, é ser legal com todo mundo, é ser o professor mais querido. Agora, por outro lado, se eu olho apenas para o que a teoria me diz que são as necessidades dos alunos, eu defino de antemão, de uma maneira autoritária, o que esse aluno deve saber. Então, vocês percebem que nem um extremo e nem o outro é um bom caminho, né? Que o professor precisa fazer uma mediação, ou seja, essa mediação sim, eu vou conversar com os meus alunos, nós vamos verificar quais são os seus interesses, eu vou atender só o interesse da maioria? Não, peraí, essa mediação tem que fazer com que os interesses das minorias também sejam ouvidos, né? E aí eu tento aproximar o que eu sei a respeito de necessidades, de estimulação para o desenvolvimento das capacidades físicas, das habilidades motoras. Então, o professor, ele vai fazer esse trabalho de mediação e ele não faz isso sozinho, isso que é importante. Por isso que eu perguntei o que o outro tem para me ensinar, tá? Porque os alunos têm muito para ensinar, principalmente porque cada um de nós, formou sua identidade
percorrendo um determinado caminho, que não é o mesmo caminho dos alunos. Então, para isso tem que haver esse diálogo. Vejam vocês, eu não sou uma pessoa que acredita em destino, tá? Mas também eu acredito que todas as experiências que nós temos na vida, elas têm uma razão de ser. Isso não quer dizer acreditar em destino, hein? Eu quero uma razão de ser que eu digo assim, nós temos que aprender com as experiências da nossa vida. Alguém ficou doente na sua família, gravemente enfermo. Ao invés de você ficar só no canto choramingando, né? O que isso tem para me ensinar? O que eu aprendo? Como eu me torno um ser humano melhor, mais sensível? Como é que eu adquiro mais conhecimento com base nessa situação desencadeadora, vamos dizer assim? Quando eu dava aula de prática de ensino, muitos alunos diferentes, né, muitas crianças diferentes apareciam para terem aula com os meus alunos de prática de ensino. E eles ficavam, Sheila, mas aquela tem síndrome disso, aquela tem síndrome daquilo, aquela tem reumatismo. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu junto essa criança em meio às outras? Aí vem o que o Israel falou. Mas se eu deixar aquele que sabe mais ajudando quem sabe menos, eu não estou dando atenção para quem sabe mais. Por isso que tem que haver uma gestão da sala de aula, para que, por exemplo, eu acho que sim, quem sabe mais ensina aquilo que sabe mais para quem sabe menos, e se modifica com isso, porque aquele que sabe menos também vai ensinar alguma coisa que vai modificar esse que sabe mais, né? E então tem que haver essa mediação. E uma coisa que também acontece, né? Eu falei que se me deixar solto, eu falo demais. Os pais, né? Vejam vocês, vamos supor que você tenha na sua família uma criança muito esperta, que todo mundo fala, nossa, mas com essa idade ela já faz isso, né? Eu conheço as crianças que faziam isso quando tinham 2 ou 3 anos a mais do que essa criança. E aí o pai fala, eu quero uma escola que vá fazer minha filha ou meu filho evoluir ainda mais. Mas vejam vocês, eu estou falando do superdotado, né, ou daquele acima da média, porque a gente só costuma olhar para quem está abaixo da média, mas para quem está em cima da média, não é todo mundo que olha. Esse que está acima da média também tem que ter estimulação, né? Agora, a estimulação não é só cognitiva, a estimulação é socioafetiva também. Então, os pais precisam saber disso. Olha, por mais que seu filho seja superdotado, ele não vai viver sozinho no mundo, ele precisa aprender a se relacionar com as outras pessoas. E essa oportunidade, o professor tem que dar para todos os alunos, né? A oportunidade da sociabilização, que acho que é o aspecto mais importante nessa sociabilização, é um aprender a enxergar o outro, é um aprender a se colocar no lugar do outro. E isso não quer dizer aceitar assim tudo que o outro pensa, né? Porque uma questão é tolerar. Tolerar é aquilo, eu tolero alguém que é diferente de mim, ele lá e eu aqui. Outra coisa é você conviver. E conviver tem que ter negociação. Você tem que ceder um pouco, o outro tem que ceder um pouco. Então, o professor, ele tem esse desafio, a escola, a educação, o currículo tem esse desafio. Lidar com as diversidades, estimular para que cada um possa evoluir a partir da característica que ele já possui. Tá? Desculpa se eu falei demais. Perfeito, excelente. Ótima abordagem. Nós temos uma questão aqui também, eu vou ler para vocês aqui. A Lili Meirelles, ela coloca assim para a gente, só eu achei retrógrada essa nova política de educação especial, jogando a responsabilidade da opção inclusiva para os pais. E aí ela gostaria de saber o posicionamento da gente aqui em relação a essa questão. Ivan, Marcelão aí, fiquem à vontade aí também para fazer os comentários nesse momento. A Sheila. Eu passo a bola. Opa! Eu passo para o Marcelão. Vamos lá, então, Marcelão. Depois eu devolvo a bola aí pro Ivan. Agarra essa bola e já manda a bala, Marcelão. Beleza.
Li, tudo bem? Prazer aí, obrigado por estar hoje com a gente aí. Houve um tempo, né, é uma coisa bem complexa, né, porque, pegando até o gancho da primeira pergunta, né, da questão da nomenclatura, é uma questão muito complexa, né, então, todas as vezes que a gente classifica verticalmente, né, as pessoas, a gente vai colocando quem está lá em cima e quem está lá embaixo. E todas as vezes que a nossa aula, né, a produção do currículo, a produção do PPP, a própria produção escolar, ela é verticalizada, essas pessoas vão ficar, a tendência é essas pessoas ficarem, né, por último, ou nem serem, nem fazerem parte daquele movimento, daquela construção social. Então, eu acho que as produções, né, elas precisam ser horizontalizadas, elas precisam ser, né, bem mais coletivas e pensar numa condição de reconhecimento das diferenças. Eu acho que é preciso pensar no reconhecimento das diferenças em todos os sentidos, principalmente falando na questão da inclusão. Né? Quando a gente observa, lê, fala, conversa e tenta pensar, estudar, né, propor ações que contemplem todos, né, dentro da escola, todas as pessoas dentro da escola, eu acho que a gente está pensando aí num processo de escola para todos mesmo. Então, depois dessa década que veio aí a questão da Jânio Quadros, por exemplo, eu não vou lembrar agora qual que é o artigo nesse sentido, mas o Jânio Quadros uma vez tentou construir algumas coisas, não foi pela lei naquela época, não foi possível, e aí ele construiu dentro da própria escola algumas salas, que aí são as salas chamadas salas especiais, e depois, né, houve um processo de democratização, o princípio de democratização do país, e aí começou a pensar nessa condição de todos estarem no mesmo espaço, olhando para os outros, pensando nisso, compartilhando as experiências, trocando as vivências, ali as experiências, né, para poder ter de conhecer e reconhecer que existem outras pessoas que são diferentes, né? Então, eu acho que o que houve aí, né, nesse processo agora, né, pensando nas ações do governo atual, né, de tirar uma série de condições que estavam sendo uma construção favorável, né, é uma tentativa de voltar aquele período de segregação das pessoas com ou sem deficiência, enfim, tá? Então, é uma pena, é triste isso, e nós, né, como pessoas mesmo, né, da sociedade, como professoras e professores, devemos sim lutar para que isso não ocorra, né, que aquele processo de construção coletiva, que promova uma inclusão de todos, né, seja gradativo, amplifique, etc. Né? Tem uma professora que trabalha com o currículo cultural, que é o currículo que tem na sua construção as teorias pós-críticas, como eu falei. Então, num relato de experiência, que também foi escrito um artigo disso, dessa experiência, né, a professora Jaqueline Martins, ela vai discutir processos sociais para as pessoas, né? Ela vai pensar nessa condição aí também. Então, ela vai discutir, ela vai pensar essas coisas, e tanto os outros professores e professoras que também vão pensar nessas condições aí. Então, Lili, né, é difícil ter uma posição sem luta, né? Nós estávamos num processo democrático e agora não está mais, né? Então, é questão da sociedade repensar o que quer, das escolas, principalmente da formação das professoras e professores, né? Pensar o que essa sociedade, né, vai desejar para as pessoas que estão vivendo nela, né? Nós estamos num período pós-moderno e alguns países, né, como o nosso, tá tentando voltar à Idade Média, né? Meteu uma charré ali e tá voltando. Então,
é um perigo danado. Então, a gente precisa da luta, do movimento dentro das escolas, das pessoas se posicionando, os estudos também, as leituras, os debates, para que isso não ocorra, né? Essa é a minha posição. Tá bom? Perfeito. Eu vou emendar aqui. A Gabriela Trevisan perguntou para a gente o seguinte: estou me formando como bacharel, entendo a visão da inclusão no meio esportivo. Agora, quando se trata da educação física escolar, o ensino público, ela está perguntando se existe um currículo que tenha um peso importante para tratar a inclusão nas escolas. Então, é uma aluna de bacharel. Eu não sei se ela pretende um dia trabalhar aí com a educação física escolar também, né? Se pretende lá na frente fazer a licenciatura. Mas aí está a pergunta, o Israel colocou para a gente, se existe um currículo que, na nossa opinião, tem um peso importante para trabalhar na inclusão das escolas, nas escolas, né? E aí, o que nós podemos responder para a nossa amiga Gabriela, que nos enviou essa mensagem? Lincoln, a Gabi foi nossa aluna da ETEC de Esportes, né? Sim. Anteriormente ela fez um comentário abaixo falando de uma vivência, uma experiência que ela também teve aí junto à ETEC de Esportes com alunos com deficiência, né? Que para ela foi totalmente diferente do que ela imaginava, né? E temos a professora Sheila. Aí ela até comentou, tá aí, o Israel tá muito ligeiro na mediação. É isso aí, O Israel tá ligeiro, tá proativo, hein? Tá voando. E ela fez esse comentário aí bacana, é gratificante para todos nós, né? Temos a professora Sheila, o professor Marcelão, que estuda currículo todo dia. Quando o Marcelo vem falar de currículo comigo, eu falo, não quero mais ouvir, Marcelão, você já falou bastante. Eu acho que teriam opiniões aí melhores até do que as minhas. Por quê, Lincoln? Nós estamos inseridos, né? Eu até falo bastante com o Marcelão, eu estou inserido agora hoje com 99% na minha vida no ensino técnico, né, profissionalizante, e eu acabo até brincando falando assim, as pessoas que eu atendo, elas vêm de distintos, às vezes, currículos de professores que atuam de distintas maneiras, que eu me dou o luxo de passear por uma pancada de currículos e um monte de abordagem, né, e acabo muitas das vezes até que não me apegando ou não tendo tanta, digamos assim, certeza de qual deles eu estou 100% seguindo. Até brinco com o Marcelão, uma hora eu estou no biopsicossocial, daqui a pouco eu estou... Marcelão, primeiramente, você poderia nos dar um help, dizendo qual que é a sua opinião, e tendo em vista o que a gente tem na nossa realidade aí, o que talvez seria melhor, eu não poderia afirmar aí um melhor currículo, não. Eu penso mais na questão do profissional, né, de se qualificar, ir em busca de mais soluções, né, em busca de mais conhecimento e interações reais com essas pessoas, para que eles possam ter melhores respostas, né? Então, interações reais, ao meu ver, são fundamentais aí do que simplesmente seguir determinada linha e não ter nenhuma oportunidade, ou não querer ter a oportunidade de interagir aí, aproveitar uma oportunidade de interagir com o outro. Perfeito. Sou eu ou a professora? Não, quero saber se eu posso falar. Agora. Eu sei que você passou a bola para o Marcelo, mas me dá só um tempinho. Vamos voltar àquele primeiro ponto que eu mencionei, que é um princípio básico da educação, a educação brasileira. A educação é um direito de todos, tá? De toda pessoa. Então, vejam você, seria até, eu acho que até um contrassenso a gente ficar falando de inclusão, porque já está implícito, se é para todas, se é um direito de todas as pessoas, né? A gente não teria nem que estar discutindo inclusão. Todos têm que ter atendimento, né? Respeitando-se as suas características. É um dever, em primeiro lugar, da família promover a educação dos seus filhos, mas isso não quer dizer que é exclusivamente da família, tá? Então, tocando naquela questão da política lá de educação especial. É uma responsabilidade da sociedade educar os seus componentes, educar os seus, não só os jovens, não só as crianças, mas educar os seus componentes. Por isso também que a informação, ela tem que ser clara, ela tem que ser transparente, tem que ser divulgada de maneira ampla, geral e restrita, vamos dizer assim. Era só esse pitaco que eu queria dar.
Não, excelente. Quer complementar aí, Marcelão? Opa, rapidinho. Gabi, sucesso total, prazer tê-la aqui conosco. Gabi foi aluna também quando eu, né, tinha o componente lá de ginástica e expressão corporal, né? Sucesso total aí, Gabi. Parabéns pelo curso, né? Pensando na pergunta, Gabi, eu acho que se a gente pensar no contexto histórico, social e político que os currículos se formam, né, pensam, são, né, transformados em texto a partir de forças, né, de um poder, e esse poder gera uma força, é difícil a gente colocar um currículo que, pensando na sua pergunta, de peso aí para poder pensar nessa condição. Se nós pensarmos num currículo que ele é pautado numa esteira neoliberal, por exemplo, né, o capitalista, que é toda uniformizada, é toda padronizada, tem questão de objetivo, tem questão de avaliação ali certinha, tem uma questão de pensamento, de mudança biológica e psicológica ao mesmo tempo, né, vai ter um determinado sujeito, né? Agora, se a gente pensar num currículo, né, que reforce as diferenças, um currículo que pense nesse reforço, pensando nas diferenças, aí pensando na questão da inclusão também, né, que gere, né, a partir de determinados movimentos dentro da escola, que tenha relação com a formação do sujeito que a escola deseja, né, um sujeito, a formação desse sujeito, né, seja muito peculiar ali, e ele tenha direito ao acesso, aos acessos, às informações, às pesquisas, as outras formas de ler, viver o mundo, né, o currículo cultural, entre tantas outras coisas que eu não vou, né, me atentar aqui, entrar aqui, aprofundar, né, é um currículo que vai nessa direção, né, então ele vai pensar nessa condição, tudo bem? Então, por exemplo, há várias produções de professoras e professores, né, que elas vão pensando a partir das aulas. Então, uma aula surgiu lá, por exemplo, tem alguns relatos de experiência que o professor está pensando lá na questão do futebol e, de repente, aconteceu uma coisa sobre a violência, ele teve uma mudança de rota, falou da violência, né, porque naquele momento ele pensou daquela forma. E ele não está preocupado, ele não ficou preocupado com o tempo e tantas outras coisas, né? Um processo, por exemplo, pensando aí no currículo cultural, né, que foi pensado numa questão de uma educação física antirracista, por exemplo, né? Um professor pensou no rap e esse trabalho de rap, por exemplo, foi primeiro já rachou, né, com aquela ideia eurocêntrica ou estadunidense, né? Foi falando de coisas daqui, do que são daqueles alunos, do convívio, da família, de tudo que aqueles alunos e as alunas produzem, né? E assim por diante. Então, demorou aí uns 6, 7 meses esse trabalho. E tantos outros, né? Teve trabalho que durou um ano e pouco, né? Já foge dessas questões aí, tantas outras, né? Então, o currículo cultural vai pensar de outras maneiras, né? Vai pensar na questão social, na questão de políticas sociais, políticas públicas que pensem nessa condição, tá? Na questão de gênero e tantas outras questões que estão ali envolvidas com as pessoas, todas elas, sem exceção, né? E há currículos que vão tentar ou vão produzir espaços para uma mudança biológica e psicológica, né? Uma mudança de comportamento, pautada em várias outras questões aí. Então, eu respondo para você que depende do contexto histórico, social e político, né, e depende daquele currículo que você foi formada ou pensa em estudar. Então, estude todos os currículos para você entender eles, né, e aí pense na escola hoje, como ela está, ou como ela pode estar, né, para poder definir uma melhor
ideia aí de currículo para prática. O que não é bacana, por exemplo, alguns professores, a gente já ouviu, né, pensar, cada currículo vai formar um tipo de sujeito. Então, não dá para eu pensar em 3, 4 currículos dentro de uma aula, ou pensar num currículo numa semana e na outra semana outro currículo, né? Então, esses currículos vão formando pessoas. Então, se eu pego 5, 6 currículos ali e vou fazendo cada mês um, né, chega no final do ano, o aluno nem sabe o que era, foi tudo aquilo, né? Não entende aquilo, não sabe, e acha que a aula foi uma coisa bem maluca, assim, sem coerência e etc, né? Então, é legal, né, pensar nessas condições também, tá, Gabi? Grande abraço. Maravilha. Que legal. Nossa, nós temos aqui inúmeras perguntas que nós poderíamos ficar aqui durante horas ao longo dessa noite, ao longo da semana, mas infelizmente, em virtude do tempo também e dos compromissos individuais que nós temos aqui, nesse momento nós não conseguiremos responder. Peço a compreensão de todos e todas aí. Depois, por meio do Google Forms que vocês responderão aí para poder receber o certificado, nós podemos também pegar aí, eu combino com o Isael, nós podemos pegar essas perguntas aí e repassar aí para todos aqui, para a professora Sheila, o professor Marcelo, o professor Ivan, e de repente nós encaminhamos para o Isael e responderemos diretamente aí para quem nos fez essas perguntas aqui. Eu, particularmente, eu já havia anotado aqui pelo menos mais umas 4 ou 5 perguntas, gostaria de ouvir a opinião de vocês, mas se eu fizer essas perguntas agora, nós vamos sair daqui pelo menos umas 23 horas, então eu vou mandar essas perguntas no particular depois. Se nós pegássemos aqui o tema e dividíssemos esse tema aqui em uma live para falar só sobre currículo, uma live para falar só sobre inclusão e uma outra live para que a gente pudesse falar sobre práticas pedagógicas em sala de aula, imagina, nós ficaríamos aqui pelo menos, minimamente, um mês falando de cada um desses segmentos aí. Nós poderíamos falar de tantas abordagens referentes ao currículo, o Marcelo mesmo citou muitas aí, nós poderíamos falar muitas coisas, nós teríamos muitas informações para passar referente à inclusão e principalmente sobre essas questões das práticas pedagógicas em sala de aula. Eu particularmente, eu quero dar o meu relato do quanto eu aprendi com relação a essas questões das práticas pedagógicas com a Sheila, viu, Sheila? Lá no mestrado, com as suas aulas, com as suas orientações. Então quando eu vou ler um artigo, um livro, por exemplo, quando eu me deparo com esse tema aqui de práticas pedagógicas, é natural que me vem você na cabeça. O quanto as suas aulas faziam e sempre fizeram com que a gente refletisse sobre essas abordagens, essa maneira da construção do ambiente. Então, não era algo que a gente chegava lá na sala para ter aula a tarde toda, a manhã toda, a semana toda com você, e nós tínhamos algo pronto. Isso me ajudou muito como pessoa, me ajudou muito como profissional, e eu levo essa experiência, essa oportunidade que eu tive de um dia te conhecer, de um dia você aceitar ser minha orientadora lá no mestrado, e a gente conviver durante o tempo que, infelizmente, foi rápido, foi curto, que é o período que nós ficamos lá, mas ficou a amizade, e isso que é o mais importante, né? A amizade, ela vai ficar para sempre. Então para mim, quando realmente eu vejo essa questão das práticas pedagógicas, não tenha dúvida que me vem você o tempo todo na cabeça, e o quanto eu aprendi com você a fazer uma leitura diferente dessas práticas pedagógicas, não só na sala de aula, mas também na gestão. E eu fico me perguntando, ouvindo você, ouvindo o Marcelo, ouvindo o Ivan, eu, o Ivan, o Isael convivemos semanalmente aí na ETEC de Esportes, você um pouco mais distante agora, em virtude da gente não estar trabalhando juntos, né? Convivemos durante aquele período de estudos, mas eu fico me questionando sobre muitas coisas. Olha, o Hugo aqui, tive o prazer de ser orientador da Sheila, saudades também das nossas conversas excelentes. A Sheila é a nossa mãe, o Hugo é meu irmão, o meu irmão acadêmico, né? Então, na verdade, amigo aí do Marcelo também, do grupo de estudos. Então, são pessoas queridas, pessoas que a gente leva, por mais que nós estejamos distantes, não nos vemos
com uma certa frequência em virtude das inúmeras demandas que nós temos, mas são pessoas que nós levamos na memória e no coração, pessoas e profissionais realmente muito qualificados, de uma qualificação diferenciada. E eu estava aqui ouvindo vocês, essa aula maravilhosa que vocês estavam abordando, né? Pena que o tempo é curto, mas quantas informações nós poderíamos até mesmo levar para os gestores educacionais. E aí eu fico me perguntando muito, né? Como que nós poderíamos melhorar o currículo na universidade, com os alunos da licenciatura, com os alunos do bacharelado, não só da educação física, eu não estou nem me apropriando somente do curso de educação física, de todos os cursos em geral. Porque quando nós falamos em currículo, quando nós falamos em inclusão, e quando nós falamos como construir essas práticas pedagógicas em sala de aula, eu estou pensando em todos os segmentos na universidade, seja na graduação, na licenciatura, no bacharelado, no lato sensu, no estrito sensu, seja no mestrado, no doutorado, e eu trago isso também para o ensino fundamental, 1, 2, ensino médio, para nós que estamos nos cursos técnicos e tecnológicos, né, as ETECs e as FATECs. Então, eu estava me perguntando aqui, de que maneira eu, professor de educação física, pedagogo e há 12 anos na gestão escolar, de que maneira que eu poderia também contribuir de uma forma diferenciada para os meus colegas de trabalho, colegas de profissão, colegas de gestão, e de que forma que eu também poderia construir coletivamente essas abordagens em reuniões pedagógicas, em reuniões de planejamento. Nós estávamos recentemente falando sobre projeto político pedagógico, e um dia eu me recordo muito bem de uma situação que foi até um tanto constrangedora, falando com um grupo de quase 90 professores numa determinada escola, e de repente aparecem lá 15 ou 20 professores, que é um número significativo, me chamam de canto depois da palestra e me falam o seguinte: professor, aqui na nossa escola, nós praticamente não ouvimos falar sobre projeto político-pedagógico. E uma delas vira para mim e ela é bem sincera, ela fala: professor, é a primeira vez que alguém me fala sobre projeto político-pedagógico. Por quê? Muitos documentos chegam prontos para nós aqui na escola. Nós não temos autonomia para poder participar da construção do projeto político-pedagógico. E isso é ruim, porque depois me cobram o plano de ensino, o plano de aula. Agora, como que eu vou apresentar um plano de aula, como que eu vou apresentar um plano de ensino, se eu não sei exatamente qual é o projeto político-pedagógico da escola? Eu não sei qual é a missão da escola, eu não sei qual é a visão da escola, eu não sei quais são os valores da escola. Então, muitas vezes, nós somos chamados a atenção por não estar fazendo o nosso plano de aula, o nosso plano de ensino, de acordo com aquilo que a escola quer que seja feito, mas nós também não somos orientados. Então eu estava aqui pensando em muitas questões: currículo, inclusão, construção das práticas pedagógicas, e me veio na cabeça a gestão democrática, a gestão participativa, o envolvimento da comunidade escolar. Muitos docentes, por exemplo, não sabem que a escola tem um conselho de escola, não sabem que a escola tem uma APM. Então, quantas questões pedagógicas e administrativas que nós poderíamos fazer, executar, realizar de forma diferente dentro da escola, se nós trabalhássemos em conjunto essas questões, se nós pegássemos o tema de hoje e dividíssemos aí currículo. Nesse momento nós vamos falar sobre currículo, num outro momento nós vamos falar sobre inclusão, num outro momento nós vamos falar sobre práticas pedagógicas. E depois nós vamos pegar todos os segmentos da escola, os alunos egressos, os professores, os servidores, os pais, a comunidade externa, a comunidade que faz parte desse entorno da escola, pessoas que trabalham com políticas públicas da educação, do esporte, da inclusão, pessoas da sociedade privada, do terceiro setor. Então, nós poderíamos trabalhar de diversas maneiras para melhorar essa construção pedagógica em sala de aula. É uma pena realmente que o nosso tempo está super apertado, são 19h21. Eu vou deixar a palavra para vocês fazerem os agradecimentos finais aí, começando pela Sheila, passando para o Marcelo, para o Ivan, para
o Isael, e na sequência eu finalizo com vocês. O Isael já compartilhou o link com a gente também, aí, e ao longo da semana os participantes também receberão o certificado da live de hoje, e eu quero passar a palavra para a Sheila. Então, eu vou deixar essas perguntas, esses questionamentos. Nós teremos outras oportunidades com esse e com outros temas, para que a gente volte. Eu gostaria muito de propor a vocês que num próximo momento, no momento oportuno, de acordo com a agenda de cada um, que nós voltássemos a falar sobre isso, porque eu tenho certeza que esse assunto ele não pode ficar aqui. Pode ser abordado. Opa, eu tenho certeza que esse assunto... Isso, cortou um pouquinho. Eu gostaria muito que nós retomássemos esse assunto, e inclusive eu vou até propor para a nossa supervisão, para a supervisão regional, no qual a ETEC faz parte, são 25 escolas que fazem parte da nossa regional. Quem sabe, no momento oportuno, nós poderíamos até fazer uma formação junto com os gestores das escolas da nossa regional para falar sobre currículo, inclusão e como construir essas práticas pedagógicas. Eu vou ver com a professora Valéria, que é a nossa supervisora educacional da regional GSP Leste, é um total de 25 escolas, e quem sabe no momento oportuno dentro da agenda dela, isso eu já vou propor agora para que ela pense em 2021, seja de forma virtual ou de forma presencial, porque os gestores eles precisam ouvir isso que vocês falaram, e a informação, esse conhecimento que é absurdo, o conhecimento que vocês têm, não pode ficar restrito a uma live de 1h e 15. Então, se vocês me autorizarem, ainda essa semana eu já vou mandar um e-mail, uma mensagem para ela, pedindo para verificar a possibilidade de fazer isso em 2021. Então, vou passar a palavra aí para a Sheila, Marcelo e o Ivan na sequência para fazer as considerações finais. Bom, Lincoln, mais uma vez, obrigada pelo convite, foi uma oportunidade muito boa para conhecer pessoas, né, ouvir outros pontos de vista, outras explanações, e queria agradecer também as pessoas que tiveram aí, dedicaram o tempo para nos ouvir, e só queria deixar como recado final essa necessidade que a gente tem de refletir, né, a gente precisa pensar sem radicalismo, porque quando nós somos radicais, nós não conseguimos encarar, nós não conseguimos entender o ponto de vista do outro. E com radicalismo, nós nunca vamos evoluir, porque fica sempre cada um puxa para o seu lado, e o risco da gente ficar patinando é muito grande. Perfeito. Maravilha. Marcelão? Opa, vamos lá. Primeiro, obrigado, né, Lincoln, mais uma vez, quando você fez o convite lá, nós estávamos na outra live lá, você e o professor Tiago, né, depois você fez esse convite, pô, foi sensacional, né, fiquei pensando bastante, né, aquele baita frio na barriga antes de falar aqui, é normal, né, a gente, né, fica naquela expectativa e vai, né, e agradecer a professora Sheila aqui também, né, foi um prazer conhecê-la, o Hugo, né, me deu um toque aqui, pô, professora Sheila também e tal, né? Falei, sensacional. E agradecer as pessoas que estão aqui, né, conversando com a gente, alunas e alunos, né, as outras pessoas, também professoras e professores que estão conosco, compartilhando aqui dessa construção. E eu deixo aqui, eu até deixei aqui um link, se o Isael depois compartilhar com o pessoal, tem bastante coisa lá relacionada às pesquisas dos currículos, né? Então é interessante navegar naquele site e tantas outras, né? E se precisar, eu também posso enviar as referências, né? Os livros, os nomes, né? Para que as pessoas também busquem essas informações, né? De cada currículo, para entender esses currículos, né? Porque dentro da formação pode ser que ocorra, né? Eu fiquei analisando bastante a minha própria formação numa instituição privada aqui de São Paulo, né? E conhecendo um pouco, né? Eu ainda estou meio olhando isso, lendo isso, tentando entender um pouco mais, tentando me aprofundar um pouquinho mais, né? Nós tínhamos professores que defendiam um determinado currículo e outros professores outro, e outros professores outro. Então, sem a gente saber disso, né? A gente foi construído dentro desse monte de coisa aí, sem saber dessas condições aí. E aí eu mando
essas bibliografias aí, para o pessoal também buscar as informações aí, tá bom? Perfeito. E aí, o Israel disponibilizou já aí para gente. Opa, show de bola. E aí eu estou à disposição aí para responder alguma questão aí durante a semana, etc, etc. Tá bom? Obrigado, sucesso para todos e todos. Obrigado, Ivan. Bom, pessoal, muito boa noite aí a todos aí, já me despedindo, agradeço a presença aí do Marcelão, do Lincoln, da professora Sheila, muito prazer, professora, de conhecê-la aqui, não pessoalmente, mas virtualmente. Agradeço a todos vocês aí, eu estava acompanhando e rolando aqui no feed dos comentários aqui, muito gratificante ver muitos alunos aí que saíram da ETEC alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, e retornaram numa posição de estudante ou formando ou graduado já em educação física, em outras áreas também, como pedagogia. Agradeço muito a presença de vocês. Saindo agora de uma posição de mediação junto com o Israel, no primeiro semestre nós mediamos muitas lives e essa é a primeira live que eu participo, por isso que eu estou engessado, tá, gente? Estou engessadão, mas nas próximas estaremos um pouquinho mais maleável, tá bom? Se é que podemos dizer dessa maneira. Obrigado, Lincoln, mais uma vez. Boa noite a todos aí, fiquem bem com Deus. Beleza, Ivan, muito obrigado, meu amigo. Israel? Israelzão, sucesso. Dar os parabéns aí para vocês pela live, né? Conteúdo muito bom. Acredito que o pessoal, pelos comentários aqui, o pessoal gostou muito. E obrigado aí a todos pela interação, pela participação. E não esqueçam de colocar os dados lá, de preencher o certificado para vocês receberem o certificado de vocês ainda essa semana. Que logo, logo o link já estará fechado e vocês não vão conseguir estar solicitando esse certificado, tá bom? Agradeço a todos. Beleza. Maravilha. Muito obrigado. Valeu, Israel, muito obrigado mais uma vez. Mesmo fora do horário, voluntariamente, como sempre, você nos ajudando aí a fazer essa mediação, criar o link, passar os canais aqui de informações, compartilhar as informações para que o pessoal também pudesse preencher e receber o certificado, que é muito importante. É extremamente importante que a gente tenha esses certificados nos nossos currículos também, até para as nossas entrevistas de emprego, para a nossa formação, além do principal, na minha opinião, que é o conhecimento que a gente acaba adquirindo com as pessoas nas quais a gente tem contato, seja o contato virtual ou contato presencial. Ivan, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado por tudo que você tem feito por meio do PROAMA, lá do Projeto de Atividade Motora Adaptada na ETEC de Esportes. Espero que a gente já consiga fechar esse mês ainda o PROAMA 2021, para encaminhar lá para a CETEC, para termos uma análise e uma apreciação do projeto e ser aprovado para 2021 também. Parabéns pelo trabalho aí, por tudo que você tem feito pela educação, pelo esporte, pela parte de inclusão, dentro aí da sua formação, dos seus estudos. Muito obrigado, viu? Marcelão, sem palavras, meu amigo. Continue focado aí na formação, no grupo de estudos, compartilhando também dos estudos que vocês têm lá com o Hugo, com o Arthur e com os demais professores. A ETEC de Esportes sempre vai estar à disposição de vocês também, para que a gente possa compartilhar e ampliar os conhecimentos, não só os alunos, professores, mas todo mundo que gosta da educação, da escola, do esporte, enfim. Isso é muito importante para que a gente realmente possa crescer pessoalmente e profissionalmente. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho, por ser esse docente que se envolve bastante aí na parte educacional e que os alunos gostam muito também. Sheila, sem palavras, meu amigo, espero em breve na ETEC de Esportes, em breve nós estaremos juntos, você vai conhecer a ETEC, você vai conhecer o Marcelo, o Ivan, o Israel. Nós ficaremos bem felizes com a sua presença na ETEC de Esportes. Eu gostaria não só da sua visita na ETEC de Esportes, eu gostaria da sua presença como profissional na ETEC de Esportes, porque você é uma pessoa realmente diferenciada, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e sempre vou ter esse carinho pela pessoa e pela profissional que você é. Vamos marcar uns intensivões lá. Vamos marcar uns intensivões. Quem sabe a gente consiga, é uma ideia que a gente tem há muito tempo já, muitas vezes é difícil colocar em prática em virtude das demandas que todos têm, mas se a gente conseguisse montar um grupo de estudos, nem que fosse para a gente se reunir, começar a cada 2 meses, depois uma vez por mês, não sei. Eu estou pensando no grupo de estudos que você tinha, que eu saía daqui de São Paulo e ia lá em Osasco na época, antes de entrar no mestrado. E aquilo,
Se você soubesse o quanto me ajudou, então, na verdade, eu não sou grato só no período que eu entrei, mas eu sou grato antes já mesmo de ter conhecido você e a oportunidade que você me deu para fazer parte do grupo de estudos. E você já retribuiu, Lincoln, você já retribuiu. Ah, imagina. E não poderia não poderia deixar de fazer um agradecimento às pessoas presentes aqui, alunos egressos, professores, professoras, porque também não adiantaria nada nós nos reunirmos aqui durante 1h e 20, se não tivesse a presença das pessoas. Então, agradecemos muito a presença de todo mundo aqui. Muito obrigado pelas perguntas, pelos questionamentos. Infelizmente, não conseguimos responder todas as perguntas em virtude do tempo, mas ficamos à disposição. O Israel depois pode, inclusive, Israel, se você puder, compartilhar com o pessoal, mandar, pode compartilhar o e-mail da direção da escola lá, e se alguém tiver alguma pergunta específica, pode mandar um e-mail para a direção da escola, que a gente tenta, na medida do possível, responder o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e todas, muito obrigado mais uma vez, parabéns, boa semana, bom descanso para todo mundo, e que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém. Obrigado, pessoal. Um abraço. Beleza, Sheila, um beijo, querida. Marcelão, Ivan, Israel, eu tenho 3 minutinhos aí, tá bom? Beleza, gente? Obrigado, viu? Um abraço. Se cuidem. Obrigado, tchau, tchau.